Hoje, dentro da série Histórias de Sabedoria, vou falar sobre a parábola do filho pródigo. Fique aqui e confira. Olá, eu sou Israel Fogel, criador do método Livro Como Escrever um Livro do Zero, que você poderá participar clicando aqui embaixo no link que está na descrição. Se você também não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Ó filho, lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas entre os cristãos. Essa parábola está registrada apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. A palavra pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância descuidada, ou seja, na aplicação
original, o pródigo é aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites. É por isso que, em nosso idioma, o significado de pródigo pode ser tanto esbanjador e gastador, como generoso, magnânimo e abundante em distribuir. O título Parábola do Filho Pródigo não foi divinamente inspirado, ou seja, não consta no texto original do Evangelho de Lucas, sendo então atribuído à parábola tempos depois. Talvez esse não seja o título mais apropriado, pois a parábola é muito mais sobre o pai do que sobre o filho. Por esse motivo é que alguns pastores, ao longo do tempo, preferiram chamar essa parábola de parábola do pai que espera, parábola do pai pródigo ou amor pródigo. Para o filho pródigo, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano, e estes eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores eram as pessoas normalmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. E por isso elas eram excluídas por eles. Aos judeus era recomendado que evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas, sendo que os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. No entanto, Jesus fazia diferente. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócrita. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas, mas também comia com elas. E, mais além, ele as buscava. Foi assim com Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disto. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido. Porém, eles não compreendiam que é o próprio Deus quem busca tais pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. As 3, inegavelmente, transmitem uma mensagem central: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes, de forma que grandes sermões já foram pregados de perspectivas diferentes. Podemos usar essa parábola, por exemplo, para aprendermos sobre relacionamentos familiares, embora esse não seja o sentido principal dessa parábola. A parábola fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente cada um dos personagens na ocasião em que foi contada essa parábola, esses 3 personagens claramente tinham significados específicos. O pai representava Deus, o filho mais novo, os publicanos e os pecadores, e o filho mais velho,
os escribas e fariseus. Porém, como toda a palavra de Deus, o ensino presente na parábola do filho pródigo rompe as barreiras do tempo. Ela é tão atual para nós hoje quanto foi há 2000 anos atrás. Da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmos enquanto Jesus contava essa parábola, hoje nós podemos também nos identificar como se estivéssemos na frente de um espelho, enquanto lemos essas palavras de Jesus. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez podemos dizer: esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, talvez também podemos dizer: acho que estou me comportando como ele. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e fariseus. É comum vermos essa parábola sendo usada apenas com ênfase no filho mais novo e geralmente aplicada àqueles que deixaram a casa do pai. Porém, Jesus enfatiza muito mais o filho primogênito do que o mais novo, fazendo com que a própria parábola aponte especialmente para os religiosos. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. O filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida no lar do pai. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. Então ele pediu a herança ao pai. Ele tinha direito a 1/3 da herança quando seu pai morresse. Porém, ele não podia esperar. Essa atitude foi um completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele agora para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. Ou seja, ele quebrou os mandamentos de Deus. A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Alguns estudiosos entendem que, pela antecipação, ele recebeu a 9ª parte ao invés de 1/3 a qual tinha direito. Bem, sobre isso nada sabemos, mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou problemas. Toda a propriedade precisava ser dividida. Uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada. Essa era uma situação que afetava todo o lar, além de ser um insulto ao pai que nunca lhe deixou faltar nada. Passados não muito dias, o filho novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Era um lugar distante. Ele se afastou o máximo que pôde da casa do pai. Sua atitude foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo o que tinha, não deixou nenhuma reserva na casa do pai para que, se caso seu plano desse errado, ele pudesse voltar dignamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Como estava em terra estrangeira, ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. Sabemos que o desejo mundano é passageiro, é ilusão. Ele leva embora a alegria, ele arruína a vida, ele traz solidão. Para sobreviver, ele foi cuidar de seus porcos.
devemos nos lembrar de que ele era um judeu e, como tal, não podia ter contato com porcos. Esses animais eram considerados imundos pela lei. Com isso, percebemos que ele perdeu seus recursos, sua religião e, consequentemente, sua identidade. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele recobrou seu senso e voltou a si mesmo. Nesse momento, sentiu saudade de casa. Ele descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados diaristas tinham o que comer, e ele morria de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba que ele reconheceu seu erro. Naquele momento, ele soube que seu abandono foi precipitado, que sua decisão foi insensata. Também entendeu que o que fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o seu pai. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido e sabia que não poderia mais ser chamado de filho. Então, queria ser um empregado temporário de seu pai. Nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo rapaz inconsequente que saiu de casa. Ele havia se transformado e, levantando-se, foi para a casa de seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai nunca havia perdido interesse no filho e, uma vez e outra, sempre estava olhando o caminho à espera do dia em que o filho voltaria. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali, mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso fica muito claro na reação do pai. O pai o abraçou, não olhando para as condições em que seu filho estava se aproximando. O filho estava todo maltrapilho, rasgado, descalço. Era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. O pai também o beijou repetidas vezes. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o filho começa então a fazer o discurso que havia ensaiado. O pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, e aí vemos como o pai o recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas seu amor de pai era imenso e inexplicável. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Percebemos que, enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel e a sandália preparados para o momento do retorno. Com isso, entendemos que a parábola, como um todo, aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por ele. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O significado desse momento é muito importante.
Infelizmente, muitas pessoas não percebem. Notem os contrastes. Morto-vivo, perdido, achado. No sentido prático, o filho estava morto, pois havia recebido toda a sua parte da herança e não fazia mais parte da família. Ele também estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras e desperdiçado tudo o que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém, há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria e de decomposição. Morto não toma ação, não decide, não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ensina que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aí somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Esse era o pródigo, primogênito. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo do seu pai. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro da casa. Que coisa terrível, perdido dentro de sua própria casa. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu de casa para ir de encontro a um filho. Desta vez, foi encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vejam que ele tinha direito a 2/3 de toda a herança, mas estava preocupado com um simples novilho. Ele era filho, mas se enxergava como um empregado. Ele também tentava se auto-justificar dizendo: nunca desobedeci tuas ordens. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Ele só estava preocupado com as posses do pai, que consequentemente eram suas. Ele não amava o pai, apenas queria sua fortuna. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ficou sem seu caçula, nem mesmo com o irmão que se foi, pois como mais velho ele poderia ter ido buscá-lo. Esse filho estava mesmo preocupado era com a herança. Perceba que ele diz: esse teu filho, ao invés de dizer esse meu irmão, ele era um estranho dentro da casa. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa parábola também somos convidados a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes. Odiá-los, tratá-los com indiferença, recebê-los quando vierem até nós ou buscá-los. Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e doutores da lei? Agora falando do nosso relacionamento com o Pai, como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria sua parte na herança. E a maneira que ele achou para conseguir isso foi sendo ruim, se afastando e indo embora. Já o filho mais velho também só estava interessado na herança. E a forma que ele achou para consegui-la foi sendo bom, obediente e ficando em casa. Você percebe que ambos eram ruins? A ruína do filho mais novo foi sua precipitação, inconsequência, insensibilidade e desobediência. Já a ruína do filho mais velho foi seu comprometimento, sua obediência, seu bom serviço e sua sensibilidade superficial. O filho mais novo se afastou do pai por ser muito mau, enquanto o filho mais velho se afastou por ser muito bom. Para concluir, é impossível não falarmos sobre o que ocorreu com os dois filhos. A parábola termina com o filho mais novo dentro de casa, participando da festa que o pai promoveu. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho, retornando à casa do pai para se alegrar com seu irmão que voltou. A alegria do pai, descrita na parábola, reflete o amor divino, a misericórdia infinita de Deus e recusa de Deus em limitar a sua graça. Em seu retorno, o pai trata-o como uma generosidade muito maior do que ele teria o direito de esperar. Reflita sobre essa parábola. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.